Olá pessoal, estamos aqui com o professor Júlio da disciplina de Geografia e a aula hoje para vocês fazerem a prova do curso preparatório da PM vai ser voltada às sub-regiões de Pernambuco. A gente vai focar primeiro nas sub-regiões do Nordeste de um modo geral, mas eu vou especificar para vocês a do estado de Pernambuco. Aqui a gente tem as sub-regiões Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Só que Pernambuco só está inserido em quê? Zona da Mata, Agreste e Sertão. O Sertão, ele vai ocupar o quê? A maior parte. O Meio Norte, professor, quer saber alguma coisa do Meio Norte? O Meio Norte é a área de transição entre o Norte e o Sertão nordestino, onde vai dar destaque ao quê? A carnaúba, o babaçu, as vegetações típicas aí que fazem diversos produtos como azeite, como óleo, lubrificante, mas vamos focar aí na Zona da Mata, Agreste e Sertão. No próximo slide a gente vai entender o que? Zona da Mata. Quando se fala em Zona da Mata, a gente sabe que a Zona da Mata pernambucana está localizada às margens do Oceano Atlântico. Então o Oceano Atlântico aí, ele vai passar por grandes capitais aí, estados brasileiros. Então você vê que a Zona da Mata, as características foi o quê? Foi a região, a porta de entrada para a colonização europeia, iniciada no século XVI, é chamada de Zona da Mata porque originalmente era coberta pela Mata Atlântica, que atualmente está extinta na região. O solo fértil vem sendo explorado desde a colonização. A média de temperatura ela é elevada e o clima da região é tropical úmido. Então tu vê o quê? Porque o solo foi grande explorado, porque o solo de Massapê, rico em matéria orgânica e típico para a plantação das canas de açúcar. Primeiro vamos entender a vegetação da Zona da Mata. A Mata Atlântica, ela é formada por um conjunto de formações, florestas como ambrófila dessa, ambrófila mista e estacional. Então você vê já os tipos de vegetação que se caracterizam em Mata Atlântica. Então ela está associada o quê? A ecossistemas como restingas, manguezais e campos de altitude. Então tu já viste o quê? Uma característica da vegetação da Zona da Mata de Pernambuco, a Mata Atlântica, que tempos passados tinha uma grande quantidade e hoje está se acabando, está ficando extinta, devido ao quê? Ao desmatamento, à urbanização, os grandes impactos ambientais ocasionados pela ação antrópica do homem. A gente vê agora. Mas eu tenho uma dúvida, professor, a respeito de o que é floresta ambrófila. A gente vai entender isso agora. É usada para ecossistemas antes denominado de floresta pluvial. Se caracteriza pela vegetação de folhas largas e perenes, por chuvas abundantes e frequentes. E está presente nos biomas de Mata Atlântica e a Amazônia. Então você viu a característica da floresta ambrófila. Agora o clima tropical úmido. Vamos entender as características de um clima tropical. As temperaturas são elevadas durante o verão e no período do inverno. Existem duas estações, a úmida e a seca. Temperaturas médias mensais altas ao longo de todo o ano. Reduz a amplitude térmica anual, que a amplitude é a relação entre a máxima, a temperatura quente e a temperatura fria. Precipitações durante todo o ano. Você vai ver aí precipitações, não em grande escala, mas em uma proporcional. Sempre vai ver uns índices de chuva. A gente vai entender agora um dos grandes problemas da Zona da Mata é o desmatamento, né? A utilização da madeira para a fabricação de móveis e outras matérias-primas. A gente vendo agora a cana-de-açúcar, que é um dos principais produtos agrícolas
que vem desde a era colonial aí, que permanece até os dias atuais, que se origina aí devido ao solo de Massapê, como eu te falei, que ele é rico em matéria orgânica. A gente vê os rios perenes e temporários, os rios perenes aí que não secam, que tem água durante o ano todo, e os temporários que eles secam em um determinado tempo do ano. Vamos falar agora do sertão. Quando a gente fala em sertão, a gente vê logo o quê? A gente se refere à seca. A área seca, a solos pedregosos, a vegetação, a caatinga, ao Rio São Francisco, que vai irrigar aí grandes áreas do sertão de Pernambuco. A gente vê algumas características. Primeiro, o sertão é uma sub-região do Nordeste, localizado entre o Agreste e o Meio Norte. É a maior das mesorregiões do Nordeste, englobando a maioria das unidades federativas nordestinas. Então é a maior área aí das sub-regiões do Nordeste, é a do sertão. Temos aí a vegetação, a caatinga, e vamos dar algum destaque, algumas características voltadas dessa vegetação. Forte presença de arbustos com galhos retorcidos e com raízes profundas. Presença de cactos e bromélias. Arbustos costumam perder quase totalmente as folhas em épocas de seca, propriedades usadas para evitar a perda de água pela evaporação. As folhas desse tipo de vegetação são de tamanho pequeno e o solo da caatinga apresenta baixa fertilidade, além de ser pedregoso. O solo sertanejo, ele é pouco fértil. Ele não tem uma boa quantidade de matéria orgânica, como a gente viu da zona da mata, de Massapê. Ele é fértil, além de ser pedregoso. Aquele solo rachado ali que vai ser infértil para as produções agrícolas. Vegetação caatinga, algum destaque aqui. E vamos entender agora o clima sertanejo, o clima semiárido. O clima semiárido, ele apresenta o quê? Algumas características. Primeiro, ele é seco e quente. Você vê que pouca variação de temperatura durante o ano. A média fica entre 25 a 28 graus Celsius. Chuvas em pouca quantidade. Chuvas não são distribuídas uniformemente na região de clima semiárido. Então você vê algumas características do clima semiárido, que é localizado aí tanto no sertão nordestino como em algumas áreas do Agreste. A gente vê agora rios temporários ou intermitentes, aqueles rios, como eu te falei, que secam durante o período do ano. Rio São Francisco, que dá o destaque aí para o sertão nordestino, principalmente aí para Pernambuco. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. É o maior rio inteiramente brasileiro, com um curso de 3.161 quilômetros. Percorre 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Então ele pega estados da região Nordeste e pega um da Sudeste, que é Minas Gerais. E deságua no mar, como a gente falou aí na aula de hidrografia, a questão da foz do tipo estuária, que ela vai desaguar no mar. Dá grande vida ao sertão e opera um verdadeiro milagre nos estados nordestinos por onde passa, onde ele vai dar vida aí a grandes lavouras aí nordestinas. A gente vê a agricultura que irriga aí o Vale do Rio do São Francisco, a fruticultura, a gente vê algumas imagens voltadas à irrigação e vamos entender agora a sub-região do Agreste. A gente vê que o Agreste, as características é o quê? Uma mesorregião do Nordeste, localizada na zona de transição da zona da mata litorânea ao sertão nordestino. Por ser uma faixa de transição, encontra-se o Agreste, a Mata Atlântica quanto a Caatinga. Então você vê dois tipos de vegetação no Agreste.
Você não tinha esse conhecimento para você saber na aula de hoje. Então, no Agreste, vai apresentar tanto um pouco da Mata Atlântica como a vegetação caatinga. O clima quente e úmido como um clima seco, tanto tropical como semiárido. Você vai abranger nessa sub-região aí de Pernambuco. Por se encontrar no Planalto da Borborema, as altitudes do Agreste variam de 500 metros a 800 metros, as maiores do Nordeste brasileiro. Então você vê o quê? Que o Agreste hoje é uma zona de transição entre zona da mata e o sertão. A gente vê o quê? Que a prática da agricultura de subsistência aí no Agreste, ela é típica. Então a agricultura o quê? Que vai, os grandes agricultores vai produzir seus produtos agrícolas, e sem falar que é conhecido como uma das grandes sub-regiões leiteiras de Pernambuco. O Agreste se destaca aí para as grandes produções de leite e a criação de gados e caprinos. A gente vê o quê? A gente dá um destaque também para frisar aqui na aula a questão da zona da mata, por ter a maior concentração populacional e abranger um maior número de indústrias, que vai elevar aí o teu comércio, a tua economia. A zona da mata ela ganha um destaque, por quê? Porque tem a grande aglomeração urbana, os grandes centros urbanos e as maiores concentrações populacionais. Então a gente deu destaque na aula de hoje o quê? As sub-regiões do Nordeste, focando o quê? Pernambuco, zona da mata, Agreste e sertão. Espero ter te ajudado nessa aula e até a próxima, se Deus quiser.